Amados, graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, para dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina de ética e cidadania, né? E que bom poder estar aqui, espero que todos estejam bem, estejam cobertos pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus, amém? Nós hoje vamos abordar sobre a ética no Novo Testamento, ainda dentro do assunto ética cristã, certo? Mas antes eu quero falar com vocês a respeito da avaliação que nós vamos começar a proceder a partir de hoje. Lembra da primeira atividade que eu pedi a vocês, que vocês fizessem uma pesquisa, né, a respeito da Declaração dos Direitos Humanos, e nessa pesquisa vocês escolhessem o máximo de informação possível, né, para colocar nela e nos enviar pelo e-mail e também pelo site da faculdade. Essa atividade vale pontos para a avaliação de vocês, então ainda dá tempo de você fazer. Estou passando mais uma atividade, certo? Que também valerá ponto junto com essa atividade da pesquisa sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Qual é a atividade, professor? Vocês irão fazer uma redação. O tema é livre, porém o assunto é sobre a Declaração dos Direitos Humanos no Brasil. Qual a visão que vocês têm? Como vocês conseguem compreender os direitos humanos que são instituídos hoje no Brasil, certo? Vocês vão fazer essa redação com o tema que vocês escolherem, mas o assunto prioritário da redação, o assunto principal é os direitos humanos no Brasil, tá bom? Essas duas atividades valerão notas. E na próxima segunda-feira eu estarei enviando uma prova para vocês fazerem, tá certo? Com as 3 atividades. Vamos juntar as 3, como vocês já conhecem o nosso sistema, né, de avaliação. Vamos juntar as 3 atividades e lançar a nota de vocês, tá bom? Então organiza aí durante a semana. Não são atividades difíceis, né, complexas, mas que dá para você fazer bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. No finalzinho a gente fala mais um pouco sobre essas atividades, que são atividades de avaliação. A ética no Novo Testamento. Várias passagens da Bíblia fazem citações, né, quanto à ética em se tratando no Novo Testamento. Algumas formam base para o entendimento do povo, como normatização heteronoma, e outras são para despontar a consciência, essas em busca do aparecer de espontânea vontade de uma ação. Ou seja, a ética no Novo Testamento, ela busca bases para essas duas definições, né? Para a consciência e para a normatização heteronoma, certo? Então, desse princípio, é baseado nessas duas estratégias que nós vamos procurar entender a questão da ética no Novo Testamento. Na aula passada, nós observamos a respeito da ética no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, que basicamente nós compreendemos que a ética começou a surgir ali por conta da lei, né? Por conta dos mandamentos dados por Deus, né, ao povo através de Moisés. Então, aquilo foi como que um pilar, né? Foi como que uma base para tudo que se fala em ética, em comportamento hoje, né, na humanidade. Então, vamos adiantar um pouco aqui. Vamos lá. Por sua vez, Jesus é muito claro sobre as consequências de ações pecaminosas, né? Tem tudo a ver a questão da ética com o pecado, né? Sabemos que, principalmente para nós, que vivemos uma ética cristã, tudo aquilo que foge da linhagem ética, do comportamento ético do cristão,
é proveniente do pecado, né? Então Jesus diz em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Então sabemos que haverá esse processo, né? Haverá essa avaliação do comportamento ético da igreja e, consequentemente, de cada cristão, né? Por Jesus. Por sua vez, Paulo contribui também nessa questão. Minuciosamente ele fala sobre o tribunal de Cristo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, comportamento, por meio das suas atitudes, né? Então, partindo dessas duas reflexões ou dessas duas afirmações, tanto de Paulo como Jesus, nós vamos começar a entender a questão desse código ético no Novo Testamento, né? Saindo um tanto da lei, mas agora estabelecido também pelo comportamento ético de Jesus e assim, consequentemente, dos seus discípulos e também da igreja, né? Jesus veio, ele não apenas pregou, mas viveu de maneira ética. Os discípulos copiaram, os discípulos buscaram trilhar um caminho ético como o do seu Senhor, e a igreja hoje precisa caminhar dentro desse conceito, ok? Vamos lá. Paulo, desta vez agora é Tiago, que nós vamos analisar um texto também, Tiago, capítulo 4, versículo 17, lá a contribuição de Paulo é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E em Tiago 4, 17, já questiona a consciência humana, para então relatar o juízo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, errando, falhando, né? E muitas vezes, mas eu sei, mas é porque eu sou assim mesmo. Você foge de todo um código de ética estabelecido por Deus, por Jesus, para a nossa vida. Nós temos como missão, no nosso código de ética, amarmos uns aos outros, fazer o bem, procurar fazer o bem sem olhar, né, a quem, principalmente quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, orai por eles, né, perdoai. Então tudo isso é fazer o bem. Quando nós fugimos dessa linha de raciocínio e não praticamos o bem e sim o mal, nós estamos completamente fora do conceito ético do Senhor Jesus para a vida da sua igreja. E isso precisa ser corrigido, tanto pela igreja como por cada cristão. Você precisa corrigir, eu preciso corrigir, nós precisamos corrigir essa questão na nossa vida, ok? Vamos lá. Várias outras passagens do Novo Testamento são mais norteadoras ao aparecimento da consciência e moral do cristão, e não somente buscar uma obediência pontual ou imposta, né? Não fazer apenas por uma imposição, mas você também ter o desejo, ter a alegria, ter o bom momento para fazer praticar essa ética cristã, né? E a palavra diz assim, Paulo mostra e direciona a igreja que estava em Colosso dessa forma. Olha a orientação de Paulo. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, com outros ensinamentos, né? Com outras doutrinas que não sejam as doutrinas para a ética, os ensinamentos para a ética, tirado do nosso livro de prática e fé, que é a Bíblia. Paulo ainda diz assim, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Devemos analisar bem esse texto, né? Para tanto observarmos o conceito ético nosso, como da igreja. Vamos para o próximo bloco, tá bom?